vamos finalizar a ementa da disciplina de Química com as reações nucleares, tá? Então, gente, nós trazemos um pouco do retrospecto, né, da constituição da matéria. Nós vimos lá no comecinho da disciplina que o átomo é uma unidade fundamental da matéria. Ele é constituído principalmente por duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo é onde concentra a massa do átomo. Nesse núcleo, a gente vai verificar a existência dos prótons e dos nêutrons, configurando uma região positiva. Enquanto a eletrosfera é aquela região repleta de espaços vazios, de massa desprezível em relação ao núcleo e é detentora de carga negativa. As reações nucleares, gente, são aquelas reações que acontecem no núcleo do átomo. Então, vai ter alteração ou do número de prótons, ou de nêutrons, ou de prótons e nêutrons. E aí a gente vem falando um pouco dessas reações, verificando a alteração do número de prótons, que são as reações de transmutação. Consequentemente, a gente vai alterar a identidade de um elemento químico, porque nós vimos que um número atômico, ele identifica um elemento químico. Então, aqui nós trouxemos um exemplo em que o elemento químico zinco está sendo transformado em cobre com a emissão de um próton. Se vocês observarem, teve conservação da massa e do número atômico. Então, a gente sempre vai verificar esse princípio da conservação. Somatório do número de massas antes e depois vai seguir constante, igual a gente vê lá nas reações químicas, tá? Tanto de massa quanto número atômico. Tem alguns processos, gente, que ocorrem sem a modificação do número de prótons. Aí a gente vai verificar que vai estar emitindo nêutrons. Se não modifica o número de prótons, o elemento químico permanece o mesmo. Aqui no caso do selênio, né, nós temos a transformação em outro isótopo com a alteração do número de massa pela liberação de um nêutron. E aí a gente fala um pouco da parte das reações nucleares. Nós temos a radioatividade. Radioatividade, gente, nada mais é do que a atividade de nuclídeos que estão instáveis e que eles emitem ou absorvem partículas. E essa absorção e emissão de partículas é acompanhada pela emissão de energia eletromagnética, que seria a radiação, buscando o quê? A estabilidade. Nós temos a fissão nuclear, fissão, quebra, ruptura. Então, seria a ruptura de nuclídeos maiores para originar os nuclídeos filhos, que são menores. A fusão nuclear já envolve o processo contrário. A gente tem a junção de núcleos atômicos menores para originar um nuclídeo maior. Quando a gente avalia a estabilidade do núcleo, a gente tem que levar em consideração a energia da ligação ali, nucleônica. Então, sendo essa energia de ligação muito grande, o nuclídeo é muito estável, porque vai ter menor energia armazenada. E aí, como que a gente consegue avaliar se um núcleo é estável ou não? Verificando a razão entre o número de nêutrons e o número de prótons. Se a razão entre o número de nêutrons, e o número de prótons estiver compreendida entre 1 e 1,5, isso quer dizer que vai ser estável. Se for superior a 1,5 ou inferior a 1, a gente tem as condições de instabilidade. E aí, se essa razão é superior a 1,5, vai ter a emissão das partículas beta ou de nêutron, que o nêutron vai estar em maior quantidade que o próton. Se a razão é inferior a 1, quer dizer que o número de prótons vai ser maior que o número de nêutrons, então vai ter emissão de quê? De pósitrons ou captura de elétrons. E essa captura de elétrons, ela vai ser da camada K, que é a camada que está mais próxima ao núcleo. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente verificar as reações que são realizadas, que são conduzidas e que a gente pode observar nesses núcleos de átomos que são instáveis, né? Então, aqui no caso, a desintegração beta, e aí a gente vai observar que quando acontece essa desintegração beta, o elemento formado continua com a mesma massa, porém aumenta em uma unidade o número atômico, consequentemente o elemento químico muda.
Quando está emitindo nêutrons, quer dizer que a razão entre o número de nêutrons e de prótons está superior a 1,5. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai ser formado um isótopo. Esse isótopo, ele vai, então, ter o mesmo número de prótons, né, pela definição de isótopo, porém, o número de massa do elemento formado, do isótopo formado, vai ter uma unidade de massa menor. A emissão de pósitron, a gente viu que é quando a razão entre o número de nêutrons e prótons é inferior a 1, e aí emite esse pósitron. Então, o que acontece? O elemento químico formado vai ter o mesmo número de massa, porém, o número atômico vai diminuir em uma unidade. Por que a gente está falando dessa conservação? Porque isso é princípio norteador, né, da química. E a captura K, que seria a captura de elétrons da camada K. Então, se a gente observar o elétron, a gente considera o número de massa dele 0 e a carga -1. Então, toda vez que um elétron for capturado, o elemento químico formado vai ter aproximadamente o mesmo número de massa, porém, o número atômico vai diminuir em uma unidade para manter essa conservação. Gente, em alguns casos, tem átomos que têm tantos prótons e tantos nêutrons que a força de ligação não é suficiente para mantê-los unidos. E aí, o que vai acontecer? Começando a ser liberada partículas alfa para diminuir essa quantidade de número de nêutrons e de prótons. Depois a gente vai ver a característica dessa partícula alfa aqui, tá? Bom, a radioatividade nós já vimos, né, que seria, que é esse fenômeno nuclear com a finalidade de atingir a estabilidade, e aí a gente viu um pouquinho da questão da transmutação. A transmutação, gente, ela pode ser natural ou artificial. A transmutação natural acontece espontaneamente, núcleos vão emitindo, né, essas partículas de forma espontânea. Já artificial, a gente verifica que esses núcleos eles são bombardeados por partículas subatômicas, que pode ser partículas alfa, prótons, nêutrons. Onde que vai acontecer? Em laboratórios que contêm esses aceleradores de partícula com alta energia, que ao se chocar com o núcleo vai originando, né, outros elementos químicos. Então, são os laboratórios que têm esse acelerador com muita energia, são o síncrotron e o acelerador linear. Bom, gente, em equações de transmutação e todas as outras que a gente vê da radioatividade, a gente tem que verificar que é fundamental a igualdade algébrica entre os índices que representam o número de massa e o número atômico, igual eu já tinha falado aqui com vocês, tá? Então, aqui a gente tem uma reação de transmutação, o nitrogênio está se transformando em oxigênio pelo bombardeamento de partículas alfa, e aqui o cloro se transformando em argônio pelo bombardeamento do deutéron, que é um isótopo do hidrogênio. Bom, nós temos os átomos radioativos artificiais. São aqueles átomos, gente, que são estáveis, mas eles são transformados em radioativos artificialmente. Então, exemplo, o cobalto, que é o isótopo radioativo do cobalto 60, né, que é o isótopo radioativo do cobalto 59, ele é utilizado em tratamento oncológico. Então, ele é obtido a partir desse cobalto 59 aqui, a partir do bombardeamento com o nêutron. Então, a partir do momento que bombardeia com o nêutron, o que vai acontecer? O número atômico permanece constante, o número de massa aumenta em uma unidade. Esse isótopo gerado, ele é instável, então ele vai sofrer decaimentos. E aí, um dos decaimentos que pode sofrer, ó, são as partículas beta. E aí, o nuclídeo que vai ser formado vai ter o mesmo número de massa e o número atômico aumentado em uma unidade. E aí vai acontecer liberação também da radiação gama, ou raios gama, né? Quando a gente está falando, então, desses elementos artificiais, a gente pode ter os elementos cisurânicos e os transurânicos. Os elementos cisurânicos, gente, são aqueles elementos
que tem um número atômico inferior a 92, e nós já vimos isso na classificação dos elementos químicos, lá na tabela periódica, que são o tecnécio, o bromécio, o frâncio e o astato. E os elementos transurânicos são aqueles que possuem número atômico superior a 92, que vem depois do urânio. Então, gente, aqui eu trouxe uma recordação para vocês e uma curiosidade para quem tem mais curiosidade com relação a esse assunto, que os primeiros elementos transurânicos preparados pelo homem foram o Netúnio e o Plutônio, né, pelo bombardeamento do urânio por nêutrons lentos. Então, o urânio aqui, ó, foi bombardeado com nêutron. Em seguida, esse urânio gerado aqui, que é radioativo, o isótopo com o número de massa 239, se transformou, liberando partículas beta. O nuclídeo filho sofre mais decaimento e vai originando, então, outros elementos químicos, liberando o quê? A partícula beta. Ah, mas como que eu sei que é partícula beta, se é um pósitron? Através da relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Vocês podem ver, fazer a razão, calcular o número de nêutrons e aí vocês vão observar por que isso está acontecendo, tá? Bom, a natureza das emissões. Então, aqui tem um experimento, gente, que mostra, né, um recipiente com vácuo, um bloco de chumbo conectado nesse recipiente, né, de vácuo. Aqui colocou um material radioativo e aí tem-se a geração de um campo elétrico e queria ser observado o comportamento das partículas alfa, beta e radiação gama a partir desse momento em que coloca um elemento radioativo, um material radioativo, mediante um campo elétrico. Então, foi observado que, e aí tem um anteparo, né, que é uma tela fluorescente, que vai emitir luz a partir do momento que for atingido. E aí observou-se, gente, que a partícula alfa, ela sofria um desvio em relação à placa negativa. E ela era direcionada para a parte negativa, então quer dizer, então essa partícula alfa aqui, ela vai ser detentora de carga positiva. Com a radiação gama, não acontecia nada. Enquanto isso, a beta sofria um desvio e se direcionava para a região em que estava carregado positivamente, fazendo concluir que a partícula beta era detentora de carga negativa. Então, o que esse experimento permitiu inferir? Que o campo elétrico produzido pelas placas desviava a trajetória das emissões. As partículas alfa, gente, elas sofreram um desvio bem menor com relação às partículas beta. Justamente, depois a gente vai ver, pelo número de massa delas ser muito maior do que a partícula beta, que nem tem número de massa, né? Bom, então a gente começa a estudar as partículas alfa. Essas partículas alfa, gente, elas são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o número atômico é 2, o número de nêutrons é 2. Consequentemente, o número de massa vai ser 2 mais 2, que vai ser 4. Então, é uma partícula constituída por número de massa 4 e número atômico 2. E isso representa o quê? O núcleo do hélio. Quando a gente está falando de partículas alfa, a gente está falando do núcleo de hélio. E a gente representa ela pela letra grega alfa. Então, aí a gente vem com a questão da primeira lei da radioatividade, que quando a gente tem um radionuclídeo, gente, emitindo uma partícula alfa, o que vai acontecer? O elemento químico que foi gerado, ele vai ter um número de massa que é 4 unidades inferior ao que deu origem, e o seu número atômico vai ser 2 unidades inferior ao número atômico do átomo de origem, tá? Justamente para ter a conservação, tanto do número de massa quanto do número atômico. As partículas beta, gente, são definidas por elétrons emitidos por núcleos instáveis, beta-emissores. Então, gente, olha o que acontece. O nêutron, ele é formado por um próton, por um elétron e por um neutrino. Quando esses núcleos são instáveis e liberam essas partículas
beta, na verdade, o que a gente está falando? Que o próton está permanecendo no núcleo, o elétron vai ser liberado com uma elevadíssima velocidade, e o neutrino, como não tem número de massa e nem número atômico, ele não vai configurar uma mudança no elemento químico. E aí a gente vem com a segunda lei da radioatividade, que diz o seguinte: quando o radionuclídeo emite essa partícula beta, o número de massa vai permanecer constante, porém o número atômico vai aumentar em uma unidade em relação ao átomo que deu origem. E aí nós temos, por fim, a radiação gama, que é aquela radiação emitida pelas partículas. Toda vez, gente, que tiver emissão das partículas alfa e beta, ela vai acompanhar essa emissão. Então, é uma emissão de uma onda eletromagnética, né, uma radiação eletromagnética, que vai acompanhar a emissão das partículas alfa e beta. A gente vai ver que ela é muito perigosa justamente porque não tem número de massa e nem número atômico, então o poder de penetração dela vai ser muito grande. Então, resumindo, gente, quando a gente vai falar de equações de desintegração, as partículas alfa, a gente vai representá-las dessa forma aqui, a beta com número de massa 0 e carga menos 1, levando em consideração que a soma dos índices superiores a inferiores no primeiro membro vai ter que ser igual ao do segundo membro. E aqui tá essas equações para poder comprovar isso que eu estou falando com vocês. E a gente vem aqui com a característica, né, das emissões radioativas. A radiação gama, gente, por ser uma onda eletromagnética, ela tem um poder de penetração muito alto. E aí olha o que acontece se essa radiação gama entra em contato com o organismo. Ela atravessa completamente o organismo, podendo provocar vários tipos de câncer e até mutações gênicas. Então, gente, o que vai acontecer? O poder de penetração dela é tão grande, que elas só não conseguem atravessar uma chapa de chumbo de 5 centímetros de espessura, né? De tão grande que é essa emissão. A velocidade média é praticamente igual à velocidade da luz, e aí vocês já devem ter visto em física ou qual outra disciplina que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, a velocidade é altíssima. A beta, ela já tem um poder de penetração inferior à gama, mas elas pode até penetrar 2 centímetros no corpo humano. E aí a velocidade dela vai ser aproximadamente 90% da velocidade da luz. Bom, e a alfa, como ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, tem um número de massa muito grande, o poder de penetração dela é muito baixo. Então, quer dizer que um efeito fisiológico seria retardado até mesmo por células, né, mortas na pele. Pode causar queimadura? Pode, porque é uma radiação. Entretanto, o poder de penetração dela é muito pequeno. E aí, quando a gente está falando dessas emissões, nada mais importante do que estudar a velocidade, né, dessas emissões. E aí, a gente vem falando um pouquinho que não é possível, gente, a gente prever a duração de um nuclídeo radioativo. Não tem como prever exatamente quanto tempo que vai demorar a desintegração, a quantidade, mas tem estatística, tem cálculos matemáticos e é isso que a gente vai ver aqui. Então, a gente estuda um pouquinho o período de semidesintegração, ou tempo de meia-vida, que muitas vezes vocês vão ver, que é o tempo, gente, necessário para que a metade de átomos presentes em uma amostra se desintegre. Então, a gente tem um número de átomos inicial aqui, passou um período ou um tempo de meia-vida, o número de átomos se reduziu à metade, passou 2 tempos de meia-vida, ou 2 períodos, reduziu a quarta parte, passou 3 tempos de meia-vida, reduziu a oitava parte. Então, como que a gente calcula o número final de átomos? Vai ser a divisão do número de átomos inicial sobre o quê? 2 elevado a x. X é o quê? O tempo de meia-vida que está passando, porque, por exemplo, olha o 4. 4 é 2 elevado a 2. E passou quantas meia-vida? 2. O 8.
É 2 elevado a 3. Passou 3 meia-vida. Então, quer dizer que vai ser 2 elevado a x, e x indica o número de meias-vidas. Eu posso falar, ao invés de falar de número de átomos, eu posso falar de massa. A massa final vai ser igual a quê? A massa inicial dividido por 2 elevado a x, tá? Ah, se eu quiser saber qual que é o tempo correspondente a x meia-vidas, eu vou pegar o número de meia-vidas e multiplicar pelo tempo correspondente a uma meia-vida, tá? Bom, agora a gente vai para as outras reações. A gente já viu aquela questão da radioatividade, da transmutação. Fissão nuclear, um núcleo muito pesado se parte, desculpa, e forma núcleos de peso médio. Então, olha aqui no caso, ó, o nêutron atingindo o urânio. O urânio, se vocês observarem, olha o número de massa dele, como que é grande. Esse nuclídeo vai ficar particionado, originou o bário aqui, o criptônio, e aí liberou 3 nêutrons e uma grande quantidade de energia. Esses nêutrons que são gerados a partir da fissão nuclear vão atingir o quê? Novos átomos de urânio. E aí vai acontecer a reação nuclear. E aí, originando mais o quê? Mais 3 nêutrons. Cada nêutron atinge um urânio, libera 3 nêutrons que vão atingir mais cada nêutron aqui atingindo um urânio, e vai acontecendo uma reação em cadeia, né? Então, consequentemente, é uma reação que vai se prolongando ali por muito tempo. E aí a fusão nuclear é ao contrário da fissão, porque a gente vai ter a junção de núcleos leves para originar um núcleo mais pesado. O exemplo, né? Na superfície solar, gente, acontece o quê? A fusão de 4 núcleos, né, de hidrogênio para formar um núcleo de hélio. Tem uma liberação de energia muito grande, porque a perda de massa vai ser convertida em energia. Na fusão nuclear, a quantidade de energia liberada é muito maior do que na fissão, mas produz resíduos mais limpos, porque são resíduos menos radioativos. Está quebrando, né? Tá unindo, quer dizer, desculpa, não está quebrando. Então, não está tendo aquela reação em cadeia. Consequentemente, são resíduos mais limpos. A temperatura, gente, necessária para vencer essa repulsão entre núcleos, ela é muito grande, né? Vamos imaginar que a gente tem que fundir 2 núcleos para originar o outro. Vai ter repulsão. Então, tem que ter uma temperatura muito grande para isso acontecer. Olha para você ver. Para acontecer essa fusão do 4 átomos de hidrogênio para formar um hélio, gente, a temperatura é cerca de 100 milhões de graus Celsius. E agora, para formar 1 milhão de graus Celsius para a fusão dos deutérios, né? Os deutérios, eles podem se reunir, que são os isótopos de hidrogênio, para formar o hélio, 1 milhão de graus Celsius. Então, quer dizer, olha que temperatura altíssima. Essas temperaturas são tão elevadas, gente, que a gente não encontra na Terra, né? Porém, a produção de bomba atômica viabilizou a realização dessas fusões. E aí eu trago para vocês uma questão do Enem, de 2020, né? Que diz o seguinte: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa, deixada após a bomba ser detonada. Então, você está falando de bomba, gente? Vamos pensando. O que a gente vai colocar? Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Gente, poeira radioativa. O que a gente viu? Que no processo de fissão nuclear não vai gerando uma grande quantidade de poeira radioativa? Por quê? Nós vimos que a fusão, quando comparada com a fissão, ó, os resíduos são mais limpos, então não pode ser fusão. Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons, não tem nada a ver. Ó. Associação em cadeia de chumbo, também não. Decaimento radioativo do carbono, também não. Então, olha aqui,
tem algumas dicas, artefato bélico, foi falado, né, a questão aqui, ó, produção de bombas atômicas viabilizar a realização das fusões, então, a gente poderia pensar que poderia ser, entretanto, qual que é a dica? Poeira radioativa. E a gente volta aqui, ó, resíduos mais limpos. Então, só pode ser o quê? A fissão nuclear. Bom, gente, então as reações nucleares envolvem o núcleo do átomo, e aí, por envolver o núcleo do átomo, está relacionado a uma energia muito superior à energia das reações químicas. E aí a gente estudou os tipos de reações, radioatividade, fissão nuclear e fusão nuclear. Eu utilizei, né, o livro base, que é o Ser Protagonista, entretanto eu usei o segundo ano, porque embora isso esteja no PPC do primeiro ano, mas é no livro do segundo que a gente encontra esse conteúdo, e o livro que foi muito fundamental foi o da Bernoulli, Química, no volume 6, frente B, capítulo 12. Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que me ajudou na construção desse período conturbado, mas que ao mesmo tempo foi muito gratificante. Gostaria de agradecer a todos que fazem a minha profissão caminhar. Espero que vocês sejam muito felizes. Podem contar comigo, independente de eu ser professora de vocês ou não. E quero que vocês sejam felizes, fiquem em casa. E um dia nós vamos nos encontrar pessoalmente. Obrigada por tudo, pessoal. Tchau.